Olá, tudo bem contigo? Muito obrigado por acompanhar o canal da Like Lead Saúde, com o Saúde Talks. Muito obrigado pela sua atenção e hoje a gente tem uma conversa muito bacana com o Joselito Pedrosa, que é fundador e diretor da Navegador JP2, Consultoria Empresarial e Gestão em Saúde. O Joselito tem muita experiência na área da saúde, décadas de experiência, já foi gerente geral da Anvisa, diretor do Ministério da Saúde, coordenador em pastas ligadas a assuntos regulatórios. E este é o assunto da nossa conversa de hoje. Vamos falar sobre os desafios regulatórios na área da saúde, principalmente em tempos com tantos desafios por conta do coronavírus. Joselito, muito obrigado pela sua participação aqui no Saúde Talks. E eu quero começar a nossa conversa perguntando sobre o contexto atual das questões regulatórias. A urgência da Covid, do coronavírus, acabaram paralisando e esfriando quais tipos de discussão na Anvisa. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Fábio, bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo a nossa conversa. Na realidade, eu não diria que houve uma paralisação total, mas houve uma mudança estratégica do que é prioridade. A Covid-19, por motivos óbvios, trouxe uma mudança de direcionamento nas discussões que eram consideradas prioritárias ou que estavam dentro de uma lógica de organização no que a gente chama, que a própria agência chama de agenda regulatória. Então, isso tem um impacto, sim, tem um impacto no processo de decisão, tem um impacto no processo de implementação do arcabouço regulatório para algumas áreas, seja ela na atenção à saúde propriamente dita, em geral, de determinados tipos de produtos, medicamentos, etc., seja ela para coisas mais específicas, como é o caso de doenças raras, e entre outras. Perfeito. Quais são alguns temas mais urgentes depois da agenda pós-Covid que você destacaria para a gente? Mais urgente, eu creio que é tratar dos temas de regulamentação de terapias para doença rara. A área de doenças raras vem inovando em novas formas de tecnologias e de processos terapêuticos, que eu acho que tem um futuro desenhado a partir das pesquisas e do desenvolvimento dessas novas tecnologias para doenças raras. A gente está falando de terapias gênicas, por exemplo. Isso, exatamente. Além disso, né, além da discussão de terapias gênicas, esse processo todo ele traz uma outra questão, que é uma discussão antiga dentro do sistema de saúde, que é formas de financiamento de procedimentos, de serviços de saúde. Hoje em dia é muito claro e é fato para todos envolvidos dentro do sistema de saúde, principalmente o público, que não se dá mais para pagar, para fazer faturamento ou financiamento da saúde por procedimento. Então, a discussão entra num processo, num ciclo novo, que é a discussão de valor em saúde. E esse é um tema que organizar esse processo todo de discussão não é simples, não é fácil, porque tem que envolver a sociedade, tem que envolver novos atores nessa discussão, especialistas no segmento de financiamento de sistemas de saúde, o entendimento de como isso está se dando, essa discussão está se dando no resto do mundo. Então, não é simples. E aí o Covid acabou impactando, meio que atrasando um pouco essa discussão que é tão necessária quanto as ações que vêm sendo desenvolvidas e vêm sendo realizadas pelos estados, municípios e pelo próprio governo federal em relação ao controle da pandemia. Então, eu acho que isso é um tema que está dado, está em voga, e não tem retorno, não tem volta. Em algum momento, alguém vai ter que colocar de novo isso em pauta, junto aos gestores de saúde, para discutir valor em saúde, que não seja financiamento por procedimento, usando uma tabela de procedimento como é hoje, tanto na linha pública quanto na privada, pensando nos planos de saúde.
tema que ficou meio que paralisado ou diminuiu as discussões é a discussão sobre valor em saúde. É uma nova forma de financiamento das ações e serviços de saúde, seja ela pública ou privada, pensando nos planos de saúde. Não tem como discutir, como permanecer atualmente o formato que existe de financiamento de sistemas e procedimentos de saúde através do uso de uma tabela de procedimentos. E com o modelo que está aí hoje, já é dado que ele já saturou. Então, há necessidade de envolver a sociedade nessa discussão, de entender como esse processo está se dando, essas discussões estão ocorrendo em outros cantos do mundo, em outros países, que já está acontecendo, e então, em algum momento, isso vai acontecer também aqui no Brasil, mesmo considerando a emergência e a situação que a pandemia nos coloca. Então, é um tema que não temos como fugir, porque o estrangulamento do sistema ele se dá não somente pela falta de dinheiro, mas pela forma como ele é financiado. Então, discutir valor e pensando nessas novas tecnologias, como é o caso das terapias gênicas, se faz necessário. Isso é um novo modelo, uma nova forma de cuidado, e que ela não se encaixa no modelo atual. Ou os governos, né, que envolve Estado, município e o próprio governo federal, vão ter que discutir junto com a sociedade novas formas de financiamento, pensando em valor em saúde. Isso é uma coisa bem interessante, porque valor tem uma distinção muito grande para cada indivíduo com quem se conversa. Valor para uma pessoa, para mim é uma coisa, tem um sentido, para você é outra, e quando se pensa no que é a saúde coletiva, o que é valor para o coletivo? Essa é uma discussão bem interessante que a gente não vai conseguir fugir. E como que isso se dá na prática, Joselito? Poderia dar algum exemplo de como que essa agenda é encaminhada? Começa com audiências públicas, enfim, ou é uma questão mais na base da caneta? Como é que funciona isso na prática e como que essa decisão se transfere em ações práticas? Talvez essa pergunta é bem interessante, porque ela tem várias maneiras de acontecer. Tem desde um movimento da sociedade civil organizada, associações de pacientes, ou mesmo de associação de especialistas, né, das diferentes áreas médicas, até mesmo para um movimento da indústria, da própria indústria, que é quem está trazendo um novo formato de tecnologia, de atendimento, de cuidado, e dos gestores. Esse é um movimento que, na prática, você não tem certeza de onde pode ser a origem dela, mas ela vai acontecendo de várias maneiras diferentes em vários lugares do Brasil. E isso vai convergindo depois para uma discussão pública dentro do governo federal. Então, basicamente, é assim que acaba acontecendo. Depois de um certo tempo, eventualmente, pode até se discutir isso numa conferência nacional de saúde, numa conferência estadual, municipal, ou dentro dos conselhos. Mas não há, assim, uma linha única de acontecimento desse tipo de movimento. Ele é impulsionado e direcionado pela indústria e depois acaba tendo o envolvimento da sociedade. Perfeito. Vamos falar agora do mundo durante e pós-Covid. A gente já começou a vacinação aqui no Brasil, uma boa notícia, um alívio. Como que você avalia esse novo momento para acelerar as questões regulatórias na área da saúde? Enfim, a gente está num novo patamar a partir de agora? Sim, nós estamos vivendo agora, a partir de agora, um novo momento. Um momento em que nós teremos uma condição melhor de organização das ações e dos serviços de saúde a partir do processo de vacinação da população considerada prioritária, tanto pelo Ministério da Saúde como pelos governos locais. Então, nós teremos uma nova situação do controle mínimo da epidemiologia. Porém, nós não teremos uma situação de normalidade ainda, e do que todo mundo está achando, que chegar uma vacina
a população sendo vacinada, nós vamos voltar a um ambiente de normalidade, isso não é real. Nós não voltaremos tão cedo ao que o povo acha que é o normal. Normal do que se conhece hoje em dia, ele não existirá mais. O que nós teremos é uma condição de convivência melhor do que se tem hoje, né? De possibilidade de circulação de pessoas em alguns ambientes melhor do que se tem hoje. E, ao mesmo tempo, que você vai ter uma segurança da sua saúde a partir do momento que você conseguiu se vacinar. Então, é muito importante, primeiro, todas as pessoas terem consciência que a vacinação é importante, é necessária, e é necessária não somente para você, mas para proteger o próximo, seu ente querido que está do lado, ou outros que convivem com você, e é importante também para que a sociedade consiga se movimentar novamente, se movimentar de maneira que consiga produzir, que consiga gerar recursos para a própria sociedade, quer dizer, criar o contexto de novo de produção, geração de bens e de bem-estar de todo mundo, que é o que está mais complicado hoje. Do ponto de vista regulatório, o que vai influenciar, eu acho, é o acompanhamento do resultado da vacinação e do desempenho das vacinas frente à população. Então, por isso que eu acho que não existe nada de normalidade ainda, a emergência, a urgência e o cuidado regulatório sobre esse processo todo, ele não se acabou, ele não se encerra só pelo fato da agência ter liberado o uso emergencial das vacinas, muito pelo contrário, o trabalho da agência agora é além de continuar fazendo os processos de avaliação interna dos registros dessas vacinas, de acompanhar o seu desempenho, de acompanhar os resultados, eventualmente pode ter efeito adverso, e isso deve ser monitorado, controlado, e gerados dados para eventual revisão dos normativos que existem atualmente e de indução de planos de ação, de organização de planos de ação futuro. Então, tem um cenário construído aí que o que para a população parece que agora a gente vai ter uma solução. Não. Para o conceito regulatório, a brincadeira, o jogo começa efetivamente agora. Então, eu continuo com todo o processo de análise das vacinas, continuo com o processo de acompanhamento e tenho que focar todo o papel de articulação com as vigilâncias locais, com os municípios e estados, para monitorar o desempenho e eventual efeito adverso que pode ocorrer com o uso da vacina. Então, eu acho que a Anvisa tem agora um baita de um desafio, junto com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, para fazer todo acompanhamento e monitoramento. Vacinação em massa, o Programa Nacional de Imunização do Brasil é referência no mundo. Eu não acredito que o programa tenha dificuldade de fazer a logística de vacinação com relação a essa necessidade de vacinar em massa a população. Temos história nesse processo, então isso não me aflige. O que me aflige é o acompanhamento e a gente manter, os gestores manterem atenção sobre esse processo, não relaxar sobre tudo que está acontecendo com a pandemia. E a consciência na população não cair, que é outro desafio, né? Assim, não é porque eu tomei a vacina que eu posso sair sem máscara, sem usar álcool, nada disso acabou, nada disso morreu. Então, essas regras, elas vão continuar durante muito tempo, até a gente conseguir chegar a um patamar de imunização coletiva aí, salutar e segura para a população. Isso não vai ser de um dia para o outro. Perfeito, Joselito. Joselito Pedrosa, fundador e diretor da Navegador JP2, participando aqui do nosso Saúde Talks. Eu agradeço demais pela sua participação e espero que a gente volte a conversar em breve sobre outros assuntos aí pertinentes na área da saúde. Eu que agradeço, Fábio, eu agradeço o convite, é um prazer falar sobre isso e estou à disposição sempre. Conte comigo e ainda mantenha a regra, se possível, fique em casa, use máscara e cuide dos seus entes queridos.
Obrigadão, ótimas dicas, com certeza vamos todos levar em consideração. E muito obrigado para você que acompanhou Saúde Talks, uma produção da Like Lead Saúde, empresa especializada em comunicação e conteúdo para empresas da área da saúde. Quer saber mais sobre as nossas soluções? É só acessar o link que está na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, e em breve a gente volta com mais novidades para você. Até lá!